Dr. Jocinei Araújo, que é meu assessor, que me acompanha aqui nos estúdios, também juntamente com o outro assessor, a Rai Correia, que se faz presente aqui conosco para falar um pouco do nosso trabalho legislativo da Câmara de Vereadores, visto que ontem teve uma sessão bem tumultuada e bem extensiva, uma das mais extensivas que teve dentro desse ano de 2019, podemos dizer. Uma sessão que eu acho que foi mais extensa que até mesmo o debate, né, ali na sessão que falou sobre a abertura do comércio aos domingos, né? Olha, e é um tema que eu acho que tanto o comércio quanto o transporte de aplicativo é muito importante aqui para nossa comunidade, né? Com certeza, o que trouxe o vereador aqui também, né, Diego, para uma situação que ele, após aí também a votação de ontem, levar, né, até a Vara Civil de Camaquã, né, vereador? Eu quero dizer para vocês, primeiro, mandar um abraço a todos que nos ouvem, né, tanto da cidade como do interior. Aceito o abraço do vereador Paulinho Bicicletas e dizer que realmente eu tenho dito que são 3 projetos que tramitam na Câmara de Vereadores, que é o dos aplicativos, né? Também um projeto da abertura dos supermercados de gêneros alimentícios aos domingos e também o piso dos professores, né, do magistério. São 3 projetos de alta envergadura, projetos que podemos dizer que dos mais importantes que tramita na Câmara de Vereadores, sem dúvida nenhuma, de 2019. Quero também agradecer a presença do Dr. Luciano Miranda, né, que se faz presente aqui, que nos deu uma mão. Confesso que o gabinete essa noite não dormiu, né? Nós estávamos com o doutor Jocinei Araújo e o doutor Luciano Miranda num extensivo trabalho que culminou por terminar às 8 da manhã, durante toda a noite, visto que nós tínhamos que impetrar um documento, um mandado de segurança ainda em tempo hábil, que antes de encerrar os trabalhos legislativos lá do Poder Legislativo. Nós tivemos, como todos sabem, o projeto que já dizia o Diego, é um projeto que representa muito para a nossa sociedade, os projetos aplicativos. Ele é um projeto de interesse social de todos os estratos e principalmente dos estratos mais como é que eu vou dizer, os estratos mais pobres, né? E nós entendemos que esse projeto não poderia viabilizar esse modo de transporte, que é os aplicativos, conhecido por todos como aplicativos em Camaquã. Nós, quando recebemos um projeto na Câmara de Vereadores, começou a tramitar isso em 2018, já faz um ano que tramita na Câmara de Vereadores. Esse projeto, ele veio realmente, para inviabilizar, sem dúvida nenhuma, esse é o objetivo do projeto. O projeto em si, ele inviabiliza o trabalho dos aplicativos. Já começa que a liberação do aplicativo seria depois de 100 mil habitantes. Começa por aí. A gente acabou fazendo um levantamento aqui na emissora. Eu lembro do trabalho. E olha, ia levar um bom tempo para passar esse projeto na Câmara se seguisse daquela forma. Então, desde o começo, a gente vê que o Poder Executivo quer viabilizar os aplicativos em Camaquã, desde o começo. A gente teve uma resistência, como de fato foi altamente publicado aqui, questionado pela Rádio Acústica, e o prefeito então manda outro projeto, retira aquele, manda outro projeto, mas também é viável. Só uma emenda que eu coloquei no projeto, que infelizmente foi rejeitada por uma parte dos vereadores. Essa emenda, ela modificava um artigo onde todos os veículos têm que ser emplacados em Camaquã, né? E também não pode ter mais que 5 anos o veículo. Ou seja, tem que ter menos de 5 anos ou até 5 anos. Logicamente que no momento que tu diz que tu tem que ter um carro zero
Zero. E vale lembrar que ele tem que ter feito revisão, tem que ser feita a revisão de 6 em 6 meses. Isso aí tá correto, né? A gente diz que isso está correto, né? Não seria o problema. Mas tu exigir que um automóvel seja 0 km, podemos dizer, com um carro com 5 anos, ele está na garantia ainda. Que um automóvel esteja 5 anos, apenas 5 anos, ou no máximo 5 anos, para trabalhar, é inviabilizar o projeto, dentre outras coisas, que foi a emenda 3, que foi a mais polêmica do dia, da noite, né? Das noites, porque levamos 2, nós começamos às 19 horas e terminamos às meia hora da manhã, a votação. Então a emenda mais polêmica foi a emenda 3, aonde qualquer multa, qualquer deslize do motorista, o aplicativo era responsável também. E nós sabemos que isso é inconstitucional, inclusive isso é objeto de inconstitucionalidade, e não por juiz singular, por juiz colegiado, num projeto que tem alguns artigos idênticos, que é um projeto do município de Porto Alegre, da capital. Então, embora esses artigos sejam inconstitucional, declarado inconstitucional, e digo, não só pelo juiz singular, mas pelo colegiado do Tribunal de Justiça, assim mesmo o nosso executivo insiste em colocar artigos idênticos aqui em Camaquã para ser tramitado na Câmara de Vereadores. Infelizmente, nós, vereadores, que não concordamos com esse tipo de inviabilidade, nós começamos a colocar emenda, né? Tem vereador lá, que é o caso do vereador Vinícius Araújo, diz que ia votar contra todas as emendas. Ele tem as suas razões, porque faz parte do Poder Executivo, é a voz do prefeito, ele é o líder do governo, né, do prefeito. Então ele já disse, eu votarei, e cumpriu, votarei contrário a qualquer tipo de emenda, né? Porque tem que regularizar, mas regularizar a gente não quer inviabilizar, e o projeto inviabiliza. Nós colocamos então a emenda 3, que foi a mais polêmica, que eu digo, porque nós protocolamos essa emenda no meio da tarde, e essa emenda, ela trazia no seu bojo o conteúdo o qual nós queríamos modificar. Só que, na verdade, ela teria que ser uma emenda supressiva, e a gente falhamos ali, deixamos modificativa, mas só somente no título, né? No título, aquilo não teria. O que vale é o conteúdo da emenda. Não daria viabilidade na emenda, porque você errou lá o título da emenda, né? E passou despercebido, então, porque a correria era muita também, né? E a gente percebeu que precisava dessa emenda, porque que é inconstitucional e inviabilizaria esse problema aí dos aplicativos ser responsável por qualquer erro dos motoristas. Isso não é legal, não pode ser assim. Já foi declarado inconstitucional no outro município. Então nós colocamos a emenda e o presidente da Câmara, a mesa diretora, na intenção de não deixar essa emenda de minha autoria prosperar, porque não era interesse, porque eles queriam votar o projeto, queriam votar de qualquer jeito o projeto, né? E não queria, então, prosperar. Ele examinou vírgula por vírgula, né? Encontrou essa pequena falha, que não é falha, eu repito, no corpo da emenda estava tudo certinho, o conteúdo, ela dizia para que vinha. A única coisa, o título. O título não dá inconstitucionalidade numa emenda por causa do título. Bem, mas ele resolveu não aceitar a emenda. Por quê? Porque se ele aceitasse a emenda, logicamente que teria que dar parecer naquela emenda, para mandar para a CCJ dar parecer naquela emenda, e não poderia ser votado ontem o projeto dos aplicativos. Mas, na verdade, ele retirou, não foi o presidente que retirou, saiu um documento, um anexo da mesa diretora, dizendo que por aquele erro ia tirar a emenda, que a emenda não podia prosperar. Até aí tudo bem, até aí nós nos conformamos, mas a gente foi analisar todo o trâmite desse documento, como é que ele foi feito, quem é que assinou, e nós nos deparamos que apenas 2 membros da mesa tinham assinado o documento. Bom, pasmem os senhores, se 2 membros da mesa assinou, os 2 secretários, e não tinha sequer a assinatura do presidente, Fabiano Medeiros, e como a mesa é composta por
4 membros, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, um documento não prospera com 2 assinaturas, ele tem que prosperar no mínimo 3 assinaturas. Vereador Paulinho, segura só um pouquinho, como a gente está com o programa ao vivo aqui, Fábio Renner está das ruas, um acidente agora em Camaquã. Fábio, boa noite, Fábio. Boa noite, desculpa eu interromper o programa, mas houve um acidente aqui na Cristóvão Gomes de Andrade com a Presidente Vargas, a mais ou menos 50 metros do hospital, tá? Só com 2 rapazes aqui que estão indignados, eles vieram aqui avisar o pessoal do plantão do hospital, do emergência do hospital, que tinha uma moça grávida a 30 metros, 40 metros do pronto-socorro. E o pessoal está indignado, porque simplesmente disseram que não podia fazer nada, que chamasse a ambulância, que nenhuma enfermeira, ninguém pode sair do hospital para fazer pelo menos uma atenção numa moça grávida aqui na escola. Vou falar, pedir o teu nome e me contar, me relata o que aconteceu. Cara, eu cruzei ali mais ou menos uns 5 minutos antes, depois do acidente. A mulher estava caída ali no chão, né? Aí eu fiz a volta na quadra, fui onde tinha que fazer umas coisas ali, voltei. Mais ou menos uns 15 minutos a mulher caída ali ainda. Aí eu parei o carro, perguntei se tinha chamado socorro, tinha chamado socorro. Eu liguei para a Brigada Militar já atendeu, eu perguntei se eles iam vir, ele me disse, simplesmente ele me perguntou onde é que era, eu falei que era na frente do hospital, falei que eu vinha, que nós viemos aqui, falamos com as enfermeiras, elas não quiseram prestar socorro, que elas não podem sair daqui, e não mandaram nenhuma ambulância, tinha que ligar direto para a central tem que avisar. Nesse mesmo meio tempo, eu falei isso pro brigadiano, o brigadiano falou que não podia fazer nada, eu digo, tá, mas vocês não tem como ir pedir uma ambulância para fazer uma escolta, chamar alguém, né, porque pelo amor de Deus, é uma mulher grávida, já pensou se é uma mulher deles, ou de qualquer um de nós, ninguém ia gostar disso, né? E nós não podíamos mexer com a mulher, porque ela estava caída no chão ali. Como é que ia levantar uma mulher grávida para trazer para o hospital? Eles tinham uma ambulância, uma SAMU, uma coisa, né? Qual é o teu nome? Lindomar. Vou falar com outro colega aqui, dá o teu nome, por favor. Meu nome é Alex. O que aconteceu? Relata para mim. Eu ia cruzando na via, né? E essa pessoa deitada ao chão, grávida, né? Aí manobrei a minha moto e voltei no hospital. Vim aqui com o atendente. O atendente disse pra mim que não podia enviar ninguém, que não era deles ali o coisa, que eu não sabia de nada. Aí peguei, discuti com ele, aí pegou a mulher, ficou deitada lá no chão, e nós, quando voltemos aqui, já tava o SAMU levando. Nem era o SAMU, né? Era o entendimento teu, tu veio aqui. Por que tu veio aqui no pronto-socorro do hospital? Porque é uma quadra, meia quadra da ocorrida, né? Eu achei que eles poderiam prestar um socorro mais ágil para ela, né? Porque ela é uma pessoa grávida, né? Eles que importava no momento, né? A vida do bebê e da moça ali. Você é pai? Sou pai de dois filhos. E a forma como foi atendido aqui no pronto-socorro? Aqui foi a moça ou o rapaz que te atendeu? Ali foi muito estúpido, né, no caso, né, sabendo que a pessoa estava em risco e não quis se prontificar, ninguém quis se prontificar para ir ali pelo menos prestar o primeiro socorro para ela, né, ver como é que estava o bebê, aquela coisa tal, pressão, né, que depende muito do bebê, né. Muito bem. Quer complementar alguma coisa a mais? Não, eu só achei um descaso isso aí, né, cara, porque uma gestante podia ser minha esposa, podia ser a esposa do senhor, podia ser a esposa de qualquer um ali, né. Isso podia ser mais ágil também, né? Muito bem. Diego e Valério, desculpa ter interrompido o programa. O apagão que recém a moça tinha sido levantada pela ambulância do município, não foi nem a SAMU, e provavelmente foi chamada a central das ambulâncias. O pessoal não entendeu. Obviamente, qualquer pessoa entenderia que estamos aqui a 40 metros da esquina e que poderia alguém da enfermaria, alguém da enfermagem, dar uma corrida até a esquina, ver o que poderia, pelo menos, conduzir uma primeiro atendimento antes da ambulância vir. Aparentemente levaram de 20 minutos para a ambulância chegar aqui nessa pessoa. Agora ela está dentro do pronto-socorro. Mas as pessoas me chamaram, inclusive na rádio, foram aí me chamar na rádio, para tentar entender o porquê que o pronto-socorro do hospital, alguém, uma enfermeira, alguém enfermeiro de enfermagem do hospital, não poderia vir fazer esse primeiro atendimento. Obviamente não estamos falando de deslocamento e nada, para ver o que você poderia fazer para essa pessoa que estava aqui num acidente, a Presidente Vargas com a Cristóvão Gomes de Andrade. Desligo daqui, olha, realmente chocado com a situação, porque a gente pensa que as pessoas estão prontas para ajudar a um acidente. Pelo menos um primeiro atendimento para acalmar um pouco o pessoal, está uma situação, principalmente se essa pessoa é grave. Fica com vocês aí no estúdio, gurizada.
Tá certo, Fábio. Obrigado aí pelas informações que chamam a atenção, né, Valério? Lembra quando a gente teve aquele caso do homem que teve um mal súbito aqui próximo na Capitão Adolfo Castro, né? Exatamente. 27 minutos, né? Não, 32. 32 minutos e aí no deslocamento veio 2 ambulâncias, né? Isso. Tá, 32 minutos. As duas chegaram, ele foi levado, mas a pergunta é, por que a demora? E aí quando manda 2 ambulâncias. Manda 2. A da própria secretaria e também, é claro, a da SAMU. Tá aí. Vamos lá, então, dando sequência aqui. Vereador Paulinho Bicicleta, o programa ao vivo é assim mesmo e a gente tem que trazer as informações da Rua Prioridade. Sim, claro. Importante a comunidade ficar bem assistida, né? E então eu falava sobre essa minha emenda que foi retirada pela mesa diretora, entre aspas, né? Por 2 assinaturas da mesa diretora, que é uma ilegalidade, porque tem que ter no mínimo 3 assinaturas e não tinha nem mesmo a assinatura do presidente. Então nós depois de votar todas as emendas e essa emenda, confesso que não apareceu na pauta, nós questionamos. Antes de votar o projeto, a gente questionou o presidente da casa, digo, por que a emenda 3, que é de minha autoria, não está na pauta, não vai ser votada. E ele disse que havia retirado, por causa dessa falha que eu já mencionei. E nós reagimos, digo, mas vocês retiraram a emenda com um documento, um anexo, um documento da mesa diretora, com apenas 2 assinaturas, que isso para mim está ilegal, e depois da sessão está já em andamento, foi protocolado esse documento, pasme, depois da sessão está em andamento já 52 minutos. Né? Então, uma coisa que não se justifica. O presidente não poderia nem assinar, porque ele estava comandando os trabalhos, né? Como é que protocolaram um documento, visto que essa emenda foi recebida na secretaria? Ela foi recebida, mas se dá o recebimento mesmo para tramitação a hora que ela é lida no expediente. Ela teve no expediente, saiu do expediente, mas o documento entrou posterior. Entrou depois que fazia quase uma hora que estava a sessão em andamento, que é uma coisa completamente legal, né? Que confusão. Completamente legal. Aí, então, como não foi lida, essa emenda não foi recebida. Sim. Ela não foi recebida. Quando eu questionei, ele suspendeu a sessão. Suspendeu a sessão e pediu e convocou então a CCJ que desse o parecer da emenda para ser votada. Né? Mas imagina, como é que tu vai dar um parecer no que não existe? Se ela não foi recebida, não foi lida no expediente, ela não foi recebida. Se ela não foi recebida, como é que tu vai dar um parecer? Parecer do quê? Bom, e eu tô assistindo, né? Estou assistindo às ilegalidades. Eles se reuniram numa sala lá, a Comissão de Constituição e Justiça, entre o vereador Marco Longará, que faz parte, o vereador professor Clayton e o vereador Ronaldinho Renocar, e voltaram então com o parecer pronto, onde eu quero dizer que o vereador Ronaldinho Renocar votou contra por entender que não poderia ser feito a toque de caixa um parecer, sem medo de consultar os órgãos jurídicos, né? Que não teve tempo para nada, levou 10 minutos. Né? Mas o professor Clayton, e olha que é professor, né? E o vereador Marco, que se diz muito experiente, de 20 anos, que tem mais tempo na CCJ que alguns vereadores têm de mandato, mas que desrespeita também, que se acha possibilitado de em 10 minutos dar um parecer, votar num parecer completamente legal, um parecer que não sabe para onde está indo, de uma emenda que não existe. Se ela não foi lida, ela não existe, ela não foi recebida. Mas tudo bem, quero até agradecer e parabenizar a atitude do vereador Ronaldinho Renocar por ter entendido que não se faz isso, que não se dá um parecer dessa maneira, a não ser num projeto que aí é regimental, num projeto que esteja em regime de urgência e que o relator tenha perdido o prazo. Aí existe essa exceção, mas é só nesse ponto e ponto, não pode mais. E esse projeto, como você sabe, não era regime de urgência e então culminou por um grande erro onde eu questionei. Quando voltou o parecer, eu questionei. Leram o parecer e eu disse, para aí um pouquinho, presidente, o senhor vai dar andamento na votação do parecer? E aí deram parecer contrário, imagina, deram parecer contrário, né? A emenda só por causa do título, né? Aí eu disse, o senhor vai dar seguimento
na sessão, no projeto, né? Vai dar andamento no projeto desta maneira, isso está ilegal. O senhor não está dando publicidade no relatório do relator, que tem que ser, que no artigo 75 do regimento, ele é claro, tem que dar publicidade 24 horas antes. O senhor está passando em cima do regimento, o senhor vai deixar acontecer isso? E ele, não, porque eu vou fazer, e aí virou naquela discussão, e eu digo, presidente, quiseram dizer que eu estava tumultuando, eu não estou tumultuando, presidente, eu quero a coisa certa, eu quero que faça a coisa certa aqui no Legislativo, eu quero que o senhor cumpra a nossa carta magna, o nosso regimento, só isso, cumprir o nosso regimento, estou satisfeito, não tem problema nenhum, não há porquê. Aí ele disse que não, e aí quando eu disse que ia dar publicidade, ele ainda me questionou, e está gravado. Mas aonde é? O senhor me explique, e me aponte aonde no regimento diz que tem que dar publicidade. Artigo 75, o senhor lê? Aí ele foi ler o artigo 75, mas leu em silêncio para ele e viu que perdeu e ficou quieto. E disse, não, mas eu vou fazer assim. E o senhor procura os seus direitos. Né? E eu, logicamente, que não queria. Mas ainda insisti. O doutor Jocinei, que me acompanha aqui, foi para o meu gabinete, desceu ao gabinete, fez um recurso ligeiro lá, formal, por escrita, né? Ele que é advogado, fez esse recurso bem fundamentado, né? E trouxemos e eu apresentei antes de olha, eu quero, já que o senhor não quis me ouvir, eu quero lhe apresentar um recurso, eu estou entrando com um recurso aqui formal, assinado por mim, e quero que o senhor leia. Eu quero ler o recurso. E ele disse que não ia ler e não ia deixar eu ler e não ia aceitar o recurso. Que eu tinha até o dia 15 dias. Eu disse, não, eu tenho até o dia 15, não 15 dias. Eu posso entrar hoje, posso entrar a hora que eu quiser. Dentro de 15 dias está tempestivo. Então, eu quero entrar agora. O recurso está pronto. Né? E agradeço e parabenizo o doutor Jocinei pela agilidade de fazer e tá lá para quem quiser ver um recurso. A pena que não foi aceito, mas um recurso muito bem fundamentado. Então, não foi aceito e nem verbalmente, eu insisti de todas as maneiras a não envergonhar o Poder Legislativo, né? Que eu prezo tanto pelo Poder Legislativo, o qual já fui presidente e ainda disse, presidente Fabiano Medeiros, a sua administração vai ficar na história com isso aí. Se o senhor insistir nesses erros, o senhor vai ficar na história. Vai ser o maior feito que o senhor vai fazer, porque até então o senhor não fez outros feitos maiores. O maior feito que o senhor vai fazer vai ser esse erro gigantesco, grosseiro, primário, né, de rasgar o regimento da casa, desrespeitar os vereadores, e o senhor não é mais que ninguém, apenas é o presidente. O senhor tem que respeitar o regimento. Ninguém aqui está acima da lei. Ele não aceitou o meu recurso, não me restou outra maneira, e eu quero agora parabenizar tanto o doutor Jocinei como o doutor Luciano Miranda, que se disponibilizaram a trabalhar a noite toda. A noite toda, saímos depois de um diálogo que tivemos após fechar a sessão, saímos mais ou menos a quase 2 horas da manhã, fomos para o escritório do doutor Luciano, e ali assinei tudo que tinha que assinar lá, e eles ficaram trabalhando até as 8 da manhã. Porque tinha que fundamentar, era muito erro e juridicamente tem que ser tudo fundamentadinho e bonitinho. Mas fizeram um trabalho e me disseram, olha, advogado faz o seu trabalho bem feito, a gente se esforçou, fizemos nosso trabalho, protocolamos, mas pode ter a certeza, se existir justiça vai ser feita, porque o nosso trabalho está garantido. E eu confiei nisso. E o doutor Luiz Otávio Bragachu não estava, eu acho, pela manhã, mas assim que chegou à tarde, examinou e zarou, logicamente anulou, deu parecer, como é que eu vou dizer, julgou a nossa liminar, nos concedeu a liminar, ou melhor dizendo, anulando essa votação desse projeto, que, logicamente, nós não falamos isso com alegria aqui, porque nós somos parte do Poder Legislativo e isso envergonha o Poder Legislativo. Mas nós temos que falar para dizer para o cidadão, para o senhor, para a senhora que me ouve, que nós estamos ali para defender a sociedade. Nós não estamos ali a cargo de ninguém, a não ser do senhor da senhora que me elegeu e que tem que ter o meu respeito, é o mínimo que eu tenho que fazer, as coisas certas. E as coisas certas é respeitar as leis. Tanto é que as leis foram desrespeitadas, porque o juiz nos concedeu liminar em anular
toda essa matéria que foi grosseiramente, com erros primários, executada pela presidência do vereador Fabiano Medeiros. Eu queria... Vereador, deixa eu perguntar rapidinho aqui, só para a audiência entender que a gente está falando dessa votação que aconteceu ontem na sessão da Câmara de Vereadores, que era a aprovação da regulamentação, né? Projeto 74. Projeto 74. Deixa eu perguntar o seguinte, depois de tudo isso, foi agora anulada essa votação, qual é o próximo trâmite agora desse projeto? Volta para discussão? O juiz determina que comece tudo de novo, para respeitar a publicidade. E eu gostaria que o doutor Jocinei, eu acho que o doutor também Luciano, se pudesse explicar, né, para os nossos ouvintes. Só para as pessoas entenderem, os aplicativos continuam funcionando normalmente. Normalmente a votação de ontem não existe mais a partir de uma ordem judicial impetrada por meus advogados, né, que tanto o advogado dos aplicativos, que o doutor Luciano representa, como o meu advogado, o meu assessor, doutor Jocinei Araújo, fizeram esse trabalho em conjunto, o qual eu quero parabenizar e dizer que a sociedade que ganha com esse trabalho dele. Eles não dormiram, mas a sociedade vai dormir tranquila, porque vai ter os aplicativos, que é um serviço barato. O que vai acontecer de agora em diante, nós vamos discutir de novo, né? Logicamente, volta para a discussão, volta a zero. Volta a zero. O que foi feito ontem nesse projeto 74 dos aplicativos não existe mais. Ele foi anulado, né? E o do juiz determinou que comece toda a discussão respeitando a legalidade e a publicidade, que sim, isso eu aprendi na minha administração, na minha faculdade que fiz de administração pública, que isso pilares basilar. Os pilares basilar. Com a aprovação, o aplicativo continuava funcionando, né? Ele poderia funcionar, mas ficava inviável para o profissional operar. Tu ia ter que ter um carro com menos de 5 anos ou até 5 anos. Todo o erro do motorista, que o motorista cometesse, o aplicativo ia ser responsável. Ia ter que ter todos os aplicativos para operar em Camaquã iam ter que ter sede própria no município. Todo o veículo para trabalhar como um aplicativo em Camaquã ia ter que ser emplacado em Camaquã. Tu não poderia alugar um carro na chuvisca para trabalhar aqui. Sim. Ia ter que ser. Isso é uma imposição que não existe. Mas eu acho que é só aqui que ia ter esse tipo de legislação. Eu acho que o executivo e alguns vereadores que defendem tem que tomar um chá de simanca. Tem que tomar um chá de simanca. Eles têm que entender que a população está esperando por isso. Tem que entender que todos os estratos sociais estão esperando por isso. Não é só os motoristas de aplicativos. Não é só os motoristas, é a sociedade, as pessoas que usam esses aplicativos. Esse aplicativo veio para ficar. Tudo que for inconstitucional vai ser derrubado por ADIM. Nós estamos dizendo isso. Agora, se a Câmara de Vereadores, e não vai ser por mim, eu estou fazendo cumprir as leis. Por isso procurei, quando não tive respaldo no poder qual eu faço parte legislativo, eu fui buscar um outro poder judiciário. E é o último poder que eu gostaria de ir, mas eu tive que ir buscar no Poder Judiciário. E lá foi acolhido as nossas reivindicações por estarem corretas. Agora, a sociedade se prejudica com isso. Não há, e tem outras e outras, que eu não lembro aqui de cabeça, outras e outras artigos completamente ilegais, que agora eu acho que o doutor tá mais apto a falar, e que nós inviabilizamos por completo os aplicativos em Camaquã. Pô, mas será que o senhor é prefeito? Passa esse conselho para os seus apoiadores na Câmara, que são os vereadores que são da sua situação, que faça esse tipo de coisa, que nos retalhe com o que é certo, que passe por cima do nosso regimento, que desmoralize o nosso poder legislativo sob pena de judiar da comunidade. Mas não foi com essas palavras que fomos eleitos, gente. Nós fomos eleitos para proteger a nossa comunidade, para o desenvolvimento de Camaquã. Olha que hoje a crise é grande. Camaquã não é, de forma nenhuma, uma ilha, não está numa ilha. Nós temos grandes projetos, como eu havia dizendo na inicial. Nós temos o projeto da abertura dos mercados os domingos, tem que ser resolvido. Nós temos o piso dos professores, do magistério, tem que ser resolvido. E esses aplicativos que eles pensaram que iam resolver da maneira deles,
da maneira deles, não conseguiram resolver, porque nós queremos resolver pela maneira da lei. Nós queremos resolver pelo que diz a lei e não pelo que eles pensam que é certo e querem fazer a toque de caixa. Vereador Paulinho, alguns dos seus colegas lá da Câmara já entraram em contato com o senhor depois dessa decisão ter saído? Eu confesso que o vereador que eu conversei depois disso estava passando o vereador Vinícius Araújo, mas ele saiu quieto, né? E o vereador Marcelinho, há pouco fizemos uma live aí em conjunto, fizemos pelo Facebook dele, compartilhado com o meu, fizemos uma live em conjunto, porque é também um lutador aí pelos aplicativos, pela abertura dos supermercados e também pelo piso. O piso eu acho que esse é unânime na Câmara, né? E nós queremos que tramite ligeiro na CCJ para nós votar. Mas a gente não teve realmente, saiu agora de tarde, né? E essa decisão do juiz. E nós, então, não tivemos, assim, tanto contato com... Só sabemos que o então prefeito em exercício, vereador Fabiano Medeiros, abandonou a prefeitura e foi lá para a Câmara. Eu não sei fazer o que quando recebeu essa notícia. A notícia, logicamente, que deve ter caído... como uma bomba sobre ele, né? Porque cometer uma arbitrariedade desse na frente de uma Câmara de Vereadores, da administração de uma Câmara de Vereadores, deixar na história, e eu disse isso ontem, eu disse que ia acontecer. Só que as pessoas pensam que estão acima de tudo. Gente, ninguém é mais que ninguém. Eu aprendi a administrar de uma maneira diferente. Eu quando estava presidente da Câmara de Vereadores, eu não era nada mais, nada menos que ninguém lá. Eu era igual a todo mundo. É isso que nós temos que ter, coleguismo, não pode subir para a cabeça. E muitas vezes esses jovens, eles pensam por receber um poder, receber uma chance, perdem a oportunidade. Não todos, né? Não todos, logicamente. E todos os jovens têm o meu respeito, mas nesse caso, o vereador Fabiano teve a chance e não soube aproveitar. Passou-se, está no último mês, passou-se a administração dele sem deixar feito nenhum. A primeira coisa que tu vai falar no feito que o vereador Fabiano fez, uma trilha ecológica. Para quê? Para nada. Gastou quanto? Acredito que esteja quase 20 mil reais. Para nada. Ninguém fala, mas é um absurdo. Eu, como administrador, acho um absurdo pegar o dinheiro público e fazer isso. E agora o prefeito me vai para Brasília, levando o vice junto, né? Para que o presidente da Câmara, Fabiano, pudesse ser prefeito, né? Pelo menos 3 dias, né? Olha só, isso dá um gasto de 10 a 15 mil, passagens aéreas, diárias. Isso dá um gasto, isso é um desrespeito para a nossa sociedade. Tem outras maneiras de fazer isso. Pode ser legal, mas é imoral. É imoral. E dentro da imoralidade, nós não trabalhamos. Trabalhamos. Valério, a gente tem que encaixar a rede que o vereador Paulinho veio esclarecer pra gente aí sobre essa anulação, né, por parte da Justiça aí, do projeto que regulamentava os aplicativos de transporte Camaquã. Agora o projeto volta para discussão, votação e tudo mais, com algumas alterações. E a gente vai estar acompanhando a situação de perto. Quando é que tem a votação do comércio, vereador? Sobre a abertura do comércio. A gente não tem ainda data. Não tem a data porque ele está nas comissões, né? Não se sabe o que a comissões vai pedir, não se sabe qual o entendimento da comissões, ele precisa sair das comissões para ir a plenário. Eu acredito e rogamos por isso e pedimos celeridade pela importância que tem, porque toda a população está esperando por isso. Nós queremos votar esse ano. Esse projeto, mas não depende só de nós, né? Quando para os trabalhos na Câmara, férias, vamos supor que sempre acontece? Em janeiro. Janeiro, e em tempo normal, recesso em janeiro, tempo o primeiro ano, ele é em fevereiro devido aos projetos iniciais, né? Mas, então, é janeiro. Então, somente janeiro, não tem, é só um mês, né? O recesso. Jogo rápido, Valério. E eu acho que foi bem explicado pelo vereador aqui, né, Diego? Não, ele trouxe todos os detalhes da sessão de ontem e também sobre esse julgamento de hoje, né? Luciano Miranda aqui no estúdio também, o nosso. Se vocês tiver um tempinho, quiser ouvir Luciano, os advogados... Luciano, quer dar uma palhinha, uns 2 minutinhos rapidinho? Eu deixo aqui o Josinei também. Só pra gente fechar aqui. Você está acompanhando aí o programa Acústica News, hoje com essa pauta especial aí também. E logo mais, lembrando, o último programa Arquibancada Acústica do ano traz todas as informações também aí do esporte. Luciano, falando um pouco mais sobre essa anulação desse projeto, né? Tu que foi uma das pessoas que trabalhou em cima dessa
desse material para encaminhar pro jurídico. Tem como tu passar mais alguns detalhes da situação? Quais são os próximos passos agora? Na verdade, esse foi um trabalho que a gente fez em conjunto, né? Eu represento o pessoal dos aplicativos e a gente tem batalhado muito em função, né, das arbitrariedades e das inconstitucionalidades dessa lei. E ontem a gente viu essa oportunidade de poder manejar esse instrumento que foi o mandado de segurança. Precisávamos, né, do apoio de um parlamentar, o vereador Paulinho se dispôs na mesma hora. Então fizemos esse trabalho em conjunto, conseguimos essa anulação. E agora, voltando, né, à discussão, esse projeto, a gente vai tentar fazer um trabalho de conscientização desses parlamentares que talvez até não tenham entendido o tamanho do impacto, a dimensão do impacto que essa lei vai ter, porque ela realmente inviabiliza a operação dos aplicativos e, mais do que isso, viola princípios constitucionais básicos, como a privacidade dos usuários. Isso é muito importante, né? A lei exige compartilhamento das viagens com o município. Isso fere a minha privacidade enquanto usuário, de não poder ir onde eu quiser sem o município saber. Então não é só, não inviabiliza só a operação dos aplicativos, mas também fere o direito do usuário, da comunidade. Diversos preceitos constitucionais. Liberdade, livre iniciativa, liberdade econômica, liberdade econômica, livre iniciativa, todos os preceitos constitucionais, né, garantidos pela Carta Magna, que estão sendo... O Marco Civil da Internet está sendo fuzilado com esse projeto de lei. Então agora o nosso trabalho é tentar conscientizar esses parlamentares que não entenderam ainda a dimensão disso, para que talvez numa próxima votação a gente consiga ter um resultado diferente. Em momento algum se está dizendo que não se quer regulamentação. A regulamentação é necessária, ela é civilizatória, se precisa regulamentar. Mas regulamentar de uma forma não arbitrária, de uma forma que se possa perfectibilizar o uso e operacionalização pela comunidade. A comunidade quer esse serviço. E é bom que se ressalte, até deixar bem claro para a população, né, que o nosso trabalho aqui, a gente se debruçou firmemente, né, no trabalho, mas é uma coisa assim que não é muito comum tu ver o poder judiciário interferindo dentro de um poder. Até o princípio constitucional que não permite, né, a interferência entre poderes. Porém, nesse caso específico, e em casos que o poder legislativo acaba se omitindo na observância dos preceitos constitucionais, o poder judiciário tem legitimidade para interferir. Então foi nisso que a gente se baseou, acabou socorrendo-se ao judiciário, né? Que é uma coisa que a gente procura fazer em ulterior instância, né? Não costuma buscar o judiciário para solucionar um problema que poderia ser facilmente solucionado dentro do próprio poder legiferante, né? Então é bom que, como o colega aqui ressaltou, que os vereadores, os parlamentares se conscientizem da importância desse poder legiferante, da questão principalmente assim, da importância do voto deles, do que significa legitimar um projeto desses corretamente, para que futuramente não venham ter novas impugnações via judicial, né? E é o que a gente alerta, assim, e pede, vamos dar seriedade ao poder legislativo que ele merece, né? Porque assim, da nossa parte, enquanto representação do pessoal dos aplicativos, a verdade é uma só. Se o projeto passar dessa forma, como está sendo proposto, que é uma cópia praticamente integral do projeto de lei de Porto Alegre. Bom, eu já ia perguntar, porque tinha que ter vindo de algum lugar esse embasamento, né? É por isso que eu perguntei, em algum município já foi visto uma situação dessa? O que acontece? Se pegou o projeto de lei de Porto Alegre, se copiou em grande parte. E se mandou foi o que o Executivo fez. Copiou em grande parte e mandou para o Legislativo. O problema é que a maioria desses dispositivos copiados eles já foram declarados inconstitucionais pelo órgão especial do Tribunal de Justiça na DIN que foi movida lá em Porto Alegre. Então, se esse projeto passar dessa forma, vai se cair, e da nossa parte a gente já está trabalhando nisso, vai se cair numa DIN, e o Poder Legislativo de Camaquã não precisa passar por essa verdadeira vergonha de discutir e votar um projeto já declarado inconstitucional na sua grande parte. Não, chega a ser triste para a população pensar que a gente está esperando dos nossos legisladores uma resposta e eles estão simplesmente discutindo um projeto fadado a um insucesso. Sabe? Ter que movimentar o judiciário, ter que movimentar a máquina para dizer para eles o que nós viemos dizendo há muito tempo. O que o vereador está dizendo aqui há muito tempo, que outros vereadores, diversos vereadores, já têm dito há muito tempo. O vereador Marcelinho, o vereador Ronaldinho,
O vereador Marconi agora também entrou e apoiou essa ideia. Vereador O vereador Wilson Meirelles também. Então, já se tem dito isso. Para que nós vamos ter que ir pro judiciário dizer assim, ó, poxa, que feio, gente. E agora tem que discutir tudo de novo, um projeto, que pegaram um embasamento de um outro lugar, que já foi, né? Luciano, obrigado, advogado também. A gente tem que encaixar aqui a programação, porque vem aí o último arquibancada do ano. Isso mesmo. Agora, se vocês acham que o debate de ontem foi acirrado, vocês vão ver o de hoje. O último do ano, olha... Tá? Gente, pra quem perdeu aí o programa Acústica News de hoje, vai estar disponível lá em facebook.com/acústicafm. Tem matéria no nosso portal também. Luciano, obrigado aí. Agradecemos aí a Valério oportunidade. Valeu. Abraço Valério a todos, muito obrigado aqui pela participação. Diego, no News eu retorno ano que vem, mas no Arquibancada daqui a pouquinho, pode ser? Pois é, Valério. Tem gente que tá comemorando, viu, Valério? Veio que tuas férias, viu? Não sei porquê. Tá? Tem gente que tá comemorando. Fogos, mas como é sem som, o som agora mudou, né? Por causa dos animais. Sabe? Não dá pra gente ouvir, né? Não Mas dá, daqui a não pouco, dá. quando cair a noite, a gente vai visualizar nos céus de Camaquã, viu, Valério? Vai ser quase a festa junina. Um abraço a todos, viu? E um bom Natal e ano Valeu novo. pela E, parceria desse ano, Valério. se Deus quiser, em 2020 estaremos de volta. Amém. Diego. Junto. Pra alegria de muitos e a tristeza de alguns, viu, Valério Veiga? Essa dobradinha. Tu segue o baile aqui, tá? Deixa pra Eu mim. de casa estarei te Gente, escutando. tchau. O seu fim de tarde na Acústica tem mais informação. Acústica News, de segunda